Dando continuidade ao nosso vídeo de criação do nosso layout, nós vamos agora completar a nossa informação, mas importa referir que o nosso mapa ainda não apresenta lá os dados de contorno para o cálculo da nossa matriz de comparação pareada. Então, para isso, para o cálculo do nosso balanço de área, que é isso. Então, para isso, viemos para o Work Toolbox, viemos para o Reclassify e viemos para o Reclassify para nós reclassificarmos o nosso mapa final. Então, o nosso mapa final é só adicionar tal como está e simplesmente mandar correr, não muda nada, ele já vem por si só com toda a informação que nós temos ou que precisamos. Então vamos fazer o mesmo procedimento tal como fizemos daquela vez. Colocamos 5 classes, colocamos de verde ao vermelho, na simbologia colocamos dados bilineares, aplicamos e ok. Então esse é o nosso mapa. Conseguem perceber que no nosso mapa já temos essa informação sobre a nossa tabela de atributo. Então essa informação que nós vamos usar para nós fazermos balanço de área. Então, para tal, aqui no Reclassify nós poderíamos fazer o seguinte: aqui colocamos fazemos o que? Poderia fazer o seguinte: aqui no Reclass, onde está escrito Reclass, eu colocar fragilidade ambiental e aqui colocar classes, né? Aqui colocar sem risco, baixo risco, médio risco, com risco, aqui alto risco. Poder colocar risco ou sem fragilidade ambiental tal como está. Importa referir que esses nomes só estamos a colocar na superfície. Nós poderíamos colocar exatamente aqui, mas poderíamos simplesmente colocar aqui e depois disso viemos para o nosso insert que está aqui em cima, viemos para a legenda e simplesmente vamos colocar na primeira fase essa parte de fragilidade ambiental. Então nós só clicamos, lançamos sem deixar nada, lançamos com essa seta e esse também não nos interessa, lançamos com essa seta, só ficamos com a fragilidade ambiental, que é essa aqui. Então eu clico o seguinte, ele por defeito tende a demorar um pouquinho, não é nada demorado, alguns segundos. Depois disso, aqui na legenda eu poderia eliminar, venho novamente e aqui poderia colocar esse contorno e seguinte e ok. Então essa informação da minha fragilidade ambiental no que diz respeito à minha legenda. Então eu posso ampliar um pouco, depois vou editar esse mapa. Então já tenho a minha legenda, já tenho a minha informação referente ao mapa. Então agora nós vamos calcular o nosso balanço de área para cobrir ou combinar com essa informação que vem aqui. Para tal, viemos no Work Toolbox, no Open Attribute Table, assim que é do nosso mapa reclassificado. Temos essa tabela, viemos nessa setinha aqui onde está escrito Table Option, clicamos onde está escrito Export, viemos aqui e vamos procurar a pasta onde vamos colocar os nossos dados. Então, dados, eu poderia colocar fora mesmo, colocar fragilidade ambiental,
né? E venho aqui onde está escrito texto, salvo, ok, e recuso. Depois disso, eu tenho que calcular a área da minha área de estudo, ou a área do distrito, porque eu vou precisar dessa informação. Então, venho aqui, venho no Open Attribute. Então, ele, por defeito, não tem a tabela onde vem o cálculo da área, então nós poderíamos adicionar aqui no Add Field. Vamos colocar área em quilômetros quadrados. Vamos colocar float para nos dar dados em números com percentagens e ok. Aplicamos ok. Então viemos aqui, right click, vemos para calculadora de geometria, ok. Então já temos área. Então nós temos área em quilômetros quadrados daqui. Aplicamos ok. Então praticamente já temos a área o contorno da nossa área de estudo. Vamos copiar também essa informação porque vamos precisar. Então depois disso vamos para o Excel. Vamos para o Excel. Vamos abrir o nosso Excel. Então, aqui, vemos aqui onde está escrito dados. Aqui onde está escrito dados. Vemos onde está escrito do texto. Abrimos. Vamos tentar localizar aquela nossa base de dados de balanço de área, aquela tabela de atributos que copiamos. Então, fragilidade ambiental. Jesus Cristo amado. Onde é que eu deixei? Então, eu acho que deixei uma pasta em que não consigo localizar. Poderia novamente deixar ou gravar numa outra pasta de fácil identificação. Fragilidade ambiental, deixo aqui fora, coloco o texto, tenho aqui o meu mapa, vamos deixar aqui nos dados matriciais, podemos não mudar o nome, deixar assim como está, salvar e clicar aqui fora. Então, dados matriciais, saio, venho novamente, fragilidade ambiental, ele não reconhece o dado, mas por defeito nós temos o dado. A não ser que esteja num outro ficheiro, base de dados, dados processados, fragilidade ambiental. Ok, se não está aqui, está no outro ficheiro, ok. Saio aqui. Podemos vir procurar desse lado, dados processados, fragilidade ambiental. Aqui também não tem. Tá bem, nós poderíamos, primeira fase, deixar para saber se o problema mesmo está com o ficheiro ou não. Nós vamos deixar ok, já consigo perceber onde é que está. Aqui,
base de dados, dados processados, fragilidade ambiental, está aqui, aplico uma vez, sigo a segunda vez, coloco pontos e vírgula, aplico, ok. Então essa é aquela tabela do ArcGIS. Então o que nós fazemos agora? Nós vamos calcular o total desse contorno, todo ele, e ok. Então nós temos área sem risco, temos área com risco, temos área com baixo risco, temos área com médio risco, temos área com risco. Quais as classes da nossa área de estudo? Temos, vamos ver aqui, temos sem risco, baixo risco, médio risco, com risco e alto risco. Sem risco, sem risco, baixo risco, médio risco, com risco e com alto risco. Então, a informação que nós vamos precisar é exatamente essa do nosso balanço de área. Para tal, o que nós vamos fazer? A área sem risco é essa, a área com baixo risco é essa, a área com médio risco é essa, a área com risco é essa, a área com alto risco é essa. Então, para tal, nós viemos aqui, colocamos igual, pegamos esse dividido pelo total. Então, temos essa informação, nós poderíamos calcular todo ele recusou, então podemos fazer de novo. Pegamos a segunda, dividido pelo total, dividido pelo a segunda, dividido pelo total, fazemos a mesma coisa, a segunda dividido, a terceira dividido pelo total, assim que é, a quarta dividido pelo total, a quinta dividido pelo total. Então, essa será a nossa percentagem, da nossa área, de estudo. Não, nós poderíamos fazer assim, colocar a percentagem que ocupa a nossa área de estudo. Então, as áreas com a descrição sem risco ocupam uma percentagem equivalente a 14,85% da área total. Então, temos aquele cálculo, aquele cálculo da área total que nós calculamos, que é esse aqui. Então, nós vamos copiar, vemos novamente aqui no Excel, colamos aqui, tá certo. Então, o que nós vamos fazer agora? Aqui vamos calcular novamente o somatório disso para dar 100. Então, no nosso primeiro ponto, nós calculamos, fizemos igual, vai ser igual a esse valor multiplicado por esse, que era total, dividido por 100. Temos esse, vamos fazer a mesma coisa, esse multiplicado pela área com total dividido por 100. Vamos fazer a mesma coisa por esse dividido pela área total, ou vezes área total dividido por 100. Faço a mesma coisa, isso dividido vezes isso dividido por 100. Então, o somatório de todos esses deve dar exatamente essa área completa aqui.
Se não for a dar, significa que alguma coisa está errada. Então, depois disso, vou calcular o somatório disso e é igual a isso. Então, consigo perceber que o meu resultado final é o mesmo que esse. Então, aqui é a área em quilômetros quadrados. Então, essa é o meu balanço de área do meu cálculo de fragilidade ambiental. Então, a área sem risco, por exemplo, a tonalidade da área sem risco era essa, ou seja, era um verde muito carregado. Poderíamos ver aqui qual era o verde da nossa área de estudo, ok? Era exatamente esse verde aqui. Poderíamos colocar esse verde, podemos melhorar mais um pouco, deixar assim. Área com médio risco é essa área é amarela, essa é cor de laranja e o creme, não sei bem, essa é o vermelho. Então, vamos colocar duas classes e vamos padronizar isso. Poderíamos melhorar isso um pouco, colocar essa cor, colocar o negrito e aqui colocar classes, ok? Também vamos melhorar aqui, vamos colocar o tamanho 12, vamos ampliar um pouco e também um pouco. Então, eu poderia copiar isso. Eu não sugiro com que copiem assim, às vezes o resultado não sai bem, mas quando for a sair bem, melhor. Tal conseguem perceber, o nosso balanço de área está exatamente aqui. Então, nós poderíamos melhorar esse nosso layout assim. Viemos para right click, viemos para Conversion Tools, clicamos de novo. Primeiro clicamos no Conversion, agora vamos clicar Ungroup, que seria desagrupar essa feição. Então, clicamos no nosso Shift, clicamos o Close, clicamos as classes e a fragilidade ambiental, deixamos, clicamos no Right Click, colocamos agrupar. Então, esse vai estar mais ou menos assim. A classe também vai estar um pouco no meio. E esse vai estar mais ou menos assim. Então, clicamos no Shift, clicamos a classe, clicamos as nossas descrições, clicamos Right Click e viemos para um grupo. Puxamos um pouco para cima e viemos nesse A do drawing, clicamos uma vez, poderíamos colocar balanço de áreas. Então, clicar uma vez, podemos aumentar a nossa área de estudo, podemos aumentar um pouco para 22 e colocar o negrite e temos o nosso balanço de áreas aqui. Então, pego esse um pouco para aqui em cima. Então, esse nosso vídeo, fizemos o nosso balanço de área e a nossa legenda.